Hoje a pastora está, como sempre, terrível, né? Aleluia. Hoje vai ter cura aqui. Deus vai curar pessoas hoje nesta noite. O Senhor vai fazer milagres aqui nesta noite. Hoje é noite de ativação de pessoas. É noite de coisas novas que Deus está se gerando já aí. Há duas pessoas. Uma pessoa que está com problema de depressão, que seja afetado na sua vida hoje. Você vai ser liberto nesta noite. E há uma outra pessoa que eu vejo que alguém que enterrou um sonho. Algo na sua vida que você cavou um buraco, botou uma pedra em cima disso aqui. Isso aqui eu não vivo mais. Hoje o Espírito Santo está aqui, hoje vai arrancar essa tampa de você. Essa pedra vai remover e você vai ver coisas novas acontecendo. Eu vejo claramente como um poço que alguém foi lá e colocou, botou uma pedra, disse assim, aqui não volta mais. O Senhor disse para ti uma palavra, disse, volta sim. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Você crê em milagre? Amém? Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1. Verso 1 em diante. Estava aqui, o Espírito Santo falou comigo, disse que vou falar sobre começo. Eu quero contar uma história para vocês. Atos capítulo 1. Depois dos evangelhos, nessa altura aí do campeonato, é onde começa Atos dos Apóstolos. Na verdade, deveria ser Atos do Espírito Santo. Mas esse livro, onde após os evangelhos, é o 5º livro do Novo Testamento, a qual se inicia a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse livro fala sobre os atos que Deus fez através dos seus apóstolos no início da igreja primitiva. Mas começa nesse período aqui que nós vamos ler que Jesus havia morrido e já havia ressuscitado. Ele está vivo até hoje e continuará vivo para sempre. Amém? Ele estava ressuscitado, que da tumba estava vazia já. E durante 40 dias ele apareceu para os seus discípulos. Durante 40 dias ele manifestou sua presença no meio deles. Foi estar com eles na Galileia, apareceu para eles no mar, lá onde estava Pedro pescando e alguns dos discípulos. Apareceu lá no caminho de Emaús para 2 discípulos. Jesus tinha se manifestado e agora era a última manifestação dele, antes de subir aos céus. E aí com isso ele deixou algo dito, uma promessa, diga promessa. Diga de novo, promessa, que em poucos dias haveria de se cumprir. E é sobre isso que quero falar com você, sobre voltar ao início. Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O autor desse livro é Lucas, o médico. Ele escreveu o Evangelho, que tem seu próprio nome, de Lucas. E agora o segundo tratado dele é o livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro tratado foi Lucas, segundo, esse livro nós estamos lendo, endereçado a Teófilo. Ele vai dizer assim no verso 2, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram ao Senhor: é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco. E lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. E ele já está voltando. Amém?
Queridos, Jesus disse para o seu discípulo: olha, não saiam de Jerusalém. Fique aqui porque vocês vão receber poder, porque o Espírito Santo virá sobre vocês. Eu disse em Evangelho de João, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador para estar com vocês. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus fazia a promessa que o mesmo Espírito Santo que veio sobre ele, que foi visto por João Batista no dia que ele foi batizado nas águas do Rio Jordão, ao qual o céu se abriu e o Espírito Santo em forma corpórea de pomba veio sobre Jesus, e todos ouviram os céus se abrir e Jesus, e Deus bradou, o Pai bradou e disse: esse é meu filho amado, nele tenho um prazer. Aquele mesmo Espírito Santo, Jesus fez uma promessa do Pai: olha, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E essa promessa é para mim, essa promessa é para você. E nesta noite eu vou falar sobre essa pessoa extraordinária, magnífica, poderosa, sensível, que é Deus, chamado Espírito Santo. Em 2012, eu quero contar essa história para você. 2010, 2011, começamos uma busca lá na Igreja Evangélica Batista de Intermares. Começamos a buscar por avivamento. E começamos a buscar e começamos a orar, pastor Augusto, eu, aqui o pastor Valdinho também, que estavam conosco lá naquele período. E nós buscávamos em Deus e queríamos viver algo novo, algo profundo em Deus. Nós olhávamos para a igreja e dizíamos: Senhor, o evangelho que nós estamos vivendo, esse evangelho anêmico, esse evangelho que a gente não vê tu operar, Deus, quando eu olho para as escrituras, a igreja que estamos vivendo está muito distante daquilo que temos vivido, experimentado, e começamos a buscar, queridos. Em 2011, Deus levou homens de outras nações para a nossa igreja lá em Intermares, e Deus começou a fazer um mover de avivamento. Começou a quebrar algumas estruturas, e eu via aquilo e ficava impactado, encantado, dizia: Deus, eu quero viver isso, Deus, eu quero me mover nisso. Deus, eu quero experimentar isso. Deus, eu sei que é algo que o Senhor está fazendo no mundo. Eu sei que tem coisas que o Senhor está realizando. Nós não estamos vendo, mas eu sei que o Senhor tem algo maior, algo profundo. Deus, eu sei, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um mover de Deus extraordinário. Atos dos Apóstolos é um livro que vai ver a ação do Espírito Santo na igreja, levantando a igreja, formando a igreja, capacitando a igreja. E aonde ele passava, coisas novas aconteciam. Onde ele tocava, algo novo acontecia. Eu digo: Deus, é um evangelho de poder, e eu quero viver esse evangelho. Em 2002, queridos, apareceu isso, abriu uma porta, uma irmã convida a gente vai para a Colômbia. E um grupo de irmãos e pastores foram para a Colômbia. Eu não sabia o que tinha na Colômbia. Para mim, na Colômbia, naquela época, só conhecia por filme. Primeiro local de narcotráfico, era medo de chegar lá e ser sequestrado. Então eu cheguei lá sem saber de nada, mas para minha surpresa, ao chegar lá, queridos, eu fui impactado com um avivamento. Eu vi igrejas, queridos, cheios do poder de Deus. Eu cheguei em um ambiente que eu olhei assim e digo: meu Deus do céu, o que é isso? E olhar para a realidade do Brasil: Deus, essa realidade, isso aqui é real. Qual é a diferença? Qual era a diferença que eu estava vendo ali em relação ao que eu vi aqui no Brasil? É porque lá eu via a manifestação dessa pessoa que se chama Espírito Santo. E ao ver aquilo, eu disse: Deus, eu quero viver isso, eu quero viver isso. E fomos numa igreja chamada Centro Mundial de Avivamento. E ao chegar lá, numa sexta-feira à noite, fomos impactados. Numa igreja que na época eram 18 mil lugares. E tinha um prédio do outro lado da rua, que era o anexo para mais 9 mil lugares. O culto rolava aqui, era transmitido, porque não cabia. E não era só a multidão que me impactava. O que me impactava é chegar naquele ambiente, a atmosfera de glória que estava ali. E a lágrima descia nos olhos, eu olhava para aquilo: Deus, é isso que eu quero viver, Deus. E eu vi o pastor Ricardo apresentando o Espírito Santo como seu melhor amigo. Ele dizia: eu rechaço qualquer tipo de estratégia humana para crescimento da igreja. E quando alguém me procura perguntando qual é o segredo do crescimento da igreja, eu digo: eu não tenho segredo, eu não tenho estratégia, eu tenho um estrategista, ele se chama Espírito Santo. E ao ver aquilo, que minhas lágrimas corriam, eu e o pastor Augusto, a gente chorava, igual um bezerro desmamado.
E fomos muito impactados pela mensagem de Deus naquela noite e aquela gloriosa presença. Eu digo, Senhor, eu quero isso, eu quero viver isso. Eu quero experimentar isso. Voltamos em 2012, era período de carnaval e naquela época nós estávamos com acampamento de carnaval. E Valdinho estava no acampamento de carnaval, com nossos jovens. Queridos, nós éramos uma igreja tradicional, queridos, imagina só. Tudo comportadinho, cheio de programação. Mas lá nós fizemos uma oração. E o Senhor, o vento do Senhor está soprando aqui, Deus. A ação tudo está aqui, Espírito Santo. Toca aqueles jovens lá, meu irmão. E ele tocou. Nossos jovens foram impactados, começou a um vento, acabou a programação, acabou tudo. O Espírito Santo enchendo todo mundo, gente sendo batizado com o Espírito Santo. Começou a mover naquela juventude. Houve algo assim extraordinário, começou a acontecer. E nós voltamos para o Brasil e descobrimos que havia um Congresso Mundial de Avivamento. E disse, nós vamos retornar. E nós retornamos. E pastor Valdinho foi também. E fomos para lá, queridos, uma grande expectativa no nosso coração. Aconteceu que lá, entendo, eu já tinha tido experiência com o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo, adolescente ainda. Mas eu não conhecia da comunhão, de andar com Ele. Sobre ter intimidade com essa pessoa extraordinária. Sobre o que era viver com Ele. Sobre o que era, Ele é o Deus conosco. Eu disse, vou para o Pai, mas enviarei outro para estar com vocês para sempre. É Ele que manifesta o reino de Deus. É Ele a qual o apóstolo Paulo vai chegar na igreja de Corinto e vai dizer, olha, eu não vim até vocês com palavra de persuasão humana, mas de demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se baseie em conhecimento humano, mas sim no poder de Deus. E é Ele que a qual tinha levantado, tocado a igreja, a qual Jesus enviou da parte do Pai, para que Ele pudesse empoderar a igreja, para a igreja cumprir o seu ministério. E eu vi aquele 2012, eu fiquei tão impactado, eu comecei a orar, e eu lembro como hoje. Quando Ele tocou minha vida naquela conferência, eu fui para o meu quarto de hotel, tranquei a porta do quarto. E eu chorava, eu dizia, Deus, eu quero viver isso, eu quero viver isso. Eu quero viver essa intimidade contigo, eu quero viver essa paixão contigo. Porque certa vez, querido, alguém pergunta para Jesus, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus vai dizer, você não sabe o que está escrito. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Diga, sobre todas as coisas. Com toda a tua força. E com todo o teu entendimento. Agora pergunta a você, meu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força e todo o teu entendimento. Tem que ter paixão. Ninguém ama ninguém nesse nível se não tiver paixão, meu irmão. Se o coração não arder de paixão. Se seu coração não bater forte. Como alguém que está apaixonado. Lembra quando você chegava na casa da sua noiva, da sua namorada, do seu namorado, que você via e o coração palpitava mais forte, que você queria estar sempre com ele, queria estar naquele momento, sempre com aquele relacionamento, queria estar sempre junto. Ou não é assim? Você quer estar perto das pessoas que você ama ou não é assim? É assim ou não é? Mesma coisa, queridos, é com Deus. Você amar Deus nesse nível é você ser apaixonado por Ele. Que naqueles dias Deus me pegou e pegou para valer, meu irmão. Estou um cara apaixonado pelo Espírito Santo. Eu digo, Deus, eu quero viver isso. Eu quero viver essa realidade na minha vida. E eu lembro que em 2012 fomos para o Congresso de Avivamento. E foi algo assim tremendo, porque poderoso, extraordinário. E ali eu fiquei chapado, meu irmão. Foram 3 dias assim de poder, de manifestação. E algo assim tão grande, tão grande. Eu lembro que pastor Valdinho, querido, quando alguém gritava, o pastor Ricardo gritava lá, receba a unção, toca o Espírito Santo, ele saía voando. Derrubava 3 fileiras de cadeira. Até a gente ficava brincando, porque dizia assim, que o pecado era muito grande, quanto mais o pecado, mais o voo. Mas querido, mas na verdade, era a manifestação da presença de Deus. A gente não tinha experimentado isso, nunca tinha vivido isso. E lembro de 2012, após beber toda daquela fonte. E a gente saiu lá cheio de Deus, querido, cheio de fé, ativado no nosso coração. Conhecemos um casal, que parte da igreja aqui conheceu, o pastor Jesus e a pastora Gladys. E aquele homem, compartilhamos, saímos para almoçar no último dia de conferência. Era um domingo. Eu lembro que naquele domingo, depois saímos, ele nos deixou no hotel. Na segunda-feira, eu passei na igreja do Avivamento para pegar uns DVD do congresso e fui para o aeroporto. Pastor Valdinho estava com ele e no dia seguinte ele foi ao nosso hotel, porque estava orando, o Espírito Santo ordenou
para ele ministrar na vida dos pastores, na minha vida. Só quando ele chegou no hotel, os pastores estavam lá, os irmãos estavam lá na nossa igreja, mas eu já estava no aeroporto. E ele disse: eu tenho que ir no aeroporto, eu tenho que ir lá, porque o Espírito Santo me ordenou ministrar sobre a vida do pastor Jorge. E eu aguardando, de repente ele chega lá, e a comitiva chega, e aí o pastor Augusto me diz: Jorge, e contou o que aconteceu no hotel, e disse: Jorge, o pastor Jesus está aguardando por você, aqui no aeroporto, a gente está na entrada do aeroporto. Eu digo, larguei o check-in, larguei tudo, fui para lá. Ao chegar lá, que eu vi, ele estava sentado na caminhonete dele, quando a porta do aeroporto se abriu, e eu vi a caminhonete dele, eu vi que ele estava com a cabeça baixa, a lágrima descendo nos olhos. E meu irmão, quando eu abri aquela porta, a mesma glória que estava naquele congresso, obviamente, está dentro daquele carro. E ele me abraçou e disse: meu pastor, ele disse: meu pastor, eu sou apenas humilde servo do Senhor, mas ontem estava orando, o Espírito Santo me ordenou ministrar sobre a sua vida. Meu pastor, Deus não se importa com as grandes capacidades humanas, tá? A desenvoltura humana. Deus não se importa com o intelecto humano, a capacidade humana de sua filosofia. Isso não chama a atenção de Deus. Mas o que Deus vê é um coração. E Deus viu o teu coração. Tu tens o coração compassivo. Ele pegou minhas mãos assim, juntou e disse: com essas mãos câncer vão ser curados, diabetes vão ser curados, toda sorte de enfermidade vai ser curada. Querido, eu senti uma cachoeira dos céus caindo na minha cabeça naquela noite. E eu fui cheio do Espírito Santo naquele dia, naquela tarde, naquele carro. Eu só não caí ali chapado porque eu estava sentado. Mas quando terminou aquela oração, que eu estava anestesiado. E eu voltei para o Brasil naquele dia. E quem me conhece sabe que eu gosto de falar bem pouquinho, né? E eu vim calado. Eu e pastor Augusto, 2 mudos dentro do avião. Querido, eu estava cheio, mas transbordando. Ao chegar naquela semana, era pastor de jovens lá na IEB, em Intermares. E aí, eu tinha recebido aquela unção, mas ainda não sabia o que tinha acontecido direito. Mas aí o que acontece é que no primeiro culto de jovens que eu preguei, vieram alguns jovens à frente. E quando eu fui orar por uma jovem, a qual disse: meu pastor, ore pelo meu pai está interno, está hospitalizado, em estado grave. E eu estou aqui representando ele. Eu digo: está certo, meu filho, vamos orar. Quando levantei a mão, botei a mão na cabeça dela. Deus, a unção que toca a vida de tua filha agora, que toca o pai dela lá no hospital agora, em nome de Jesus. Quando eu toquei na cabeça dela, a menina, puf, caiu no chão. Eu tive até um susto. Nunca orei por ninguém para ver ninguém cair. Eu fiquei assustado, ela caiu no chão. Mas quando ela se levantou, o pai foi curado no hospital para a glória de Deus. E aí depois apareceu outro jovem cuja avó estava com câncer, com metástase. Pastor, ore por mim em nome de Jesus. Minha avó está com câncer, está com metástase, está com cirurgia marcada. O médico não tem mais jeito. E aí ele disse: meu filho, ora aqui. E aí ele te ajoelhou e pus a mão nele. A unção que toca ele, toca a avó dela agora em casa em nome de Jesus. E quando terminou a oração, aquele menino em lágrimas pegou o telefone, ligou para a avó gritava do outro lado ali: meu filho, eu fui curado agora, eu estava passando mal, eu estou bem. E ela chegou para o médico: doutor, eu não vou fazer cirurgia. E o médico disse: a senhora está louca. Só faço se eu fizer outros exames, porque Jesus me curou. E o médico disse: a senhora perdeu os juízos. E acontece que o médico viu tanta loucura naquela mulher que mandou passar novos exames. E quando chegaram os exames, o médico dizia: eu tenho que mandar fazer outros exames, tem alguma coisa errada. Porque o câncer que estava aqui já não está mais. E aí, querido, Deus começou a tocar a minha vida. E começou a me tornar cada vez apaixonado por Ele. Foi nesse período, 2012, começamos esse projeto aqui com as meninas. Viemos para cá, eu e Valquíria. Minha esposa também, que é mais doida do que eu. Que a gente deixou nossa casa, deixou nosso conforto para vir morar dentro dos matos. E na época não tinha nada disso aqui. E aqui atrás. Começamos a construir. E aí começamos um projeto de cuidar de meninas vítimas das drogas. E eu e ela, experiência menos um. Experiência nenhuma. E viemos para cá. E a única coisa que eu fazia naquele portão de entrada, que é do outro lado, eu levantava as mãos e dizia assim: Deus, eu não quero outra coisa, o que eu quero aqui é a tua presença. E Ele se fazia presente aqui, meu irmão, como se faz presente até hoje. E eu lembro, moramos aqui no primeiro quarto, onde as meninas estão. Meninas, vocês estão aqui. O primeiro quarto aqui era onde a gente morava. Eu morava no primeiro quarto e minha cruz no segundo. Minha cruz é minha sogra, tá? Ali no segundo. E meu sogro é Simão Sirineu, que me ajuda a carregar. E acontece que
E morávamos ali, eu lembro que ele dava 11, meu irmão, nem Rede Globo pegava. Samuelzinho pequeno, dormindo no quarto, eu, Valquíria. Rapaz, negócio de doido, um negócio desse. Mas o coração ardendo, que Deus pegando, usando a gente, fazendo coisas novas. E a gente ficava ali, e eu lembro quando dava 11 horas da noite. Eu me levantava, saía abria a porta do quarto, e quando eu olhava para aquele templo, há um templo aqui atrás, uma capela aqui atrás. E quando eu olhava para o templo ali, meu coração começava a arder. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu ia ter um encontro com alguém. O Espírito Santo já estava me esperando lá. Eu saía do meu quarto, entrava ali, Claudino, entrava naquele tempo. Eu começava de 11 horas da noite até, passava as madrugadas, 1, 2, 3 da manhã, gritava e clamava. E ele começava a me mostrar tudo o que está acontecendo aqui hoje. Ele me mostrou em 2012, 2013, naquele auditório ali. Ele mostrava as multidões chegando aqui, mostrava um povo chegando aqui, ele mostrava caminhões chegando aqui, ônibus chegando aqui, pessoas descendo de avião aqui para ver o que Deus estava fazendo aqui neste lugar. Começou a mostrar muitas coisas para mim. Eu dizia: Deus, isso é loucura. E ele mostrava desse lado de cá, isso aqui nem meu era. E eu dizia: Deus, como é que é isso? Ele falava: vou fazer coisas grandes. Conheço o teu coração. Certa vez estava passando, uma certa manhã, estava passando ao lado desse templo. Deus fala, meu irmão. Sabe que Deus fala? E ele disse para mim, disse: meu filho, eu te amo. E eu parei ali, comecei a lágrima desceu nos olhos e disse: Senhor, eu sei que o Senhor me ama, o Senhor ama todas as pessoas. Deus é amor, eu sei que o Senhor é amor. Ele disse: não, meu filho, eu estou falando que eu lhe amo, porque o que você faz por essas meninas aqui, você e minha serva fazem por ela. Vocês fazem sem esperar aplauso de ninguém, mas eu vejo. E cada vez mais, queridos, apaixonado por Ele. Eu disse: eu não quero outra coisa, o que eu quero é a Tua presença. Compartilhar meus dias, meus sonhos, meus projetos. Eu disse: eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, na fé no Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. E começamos a cuidar de vidas. Comecei a ser chamado, convidado a pregar fora. E ser convidado a muitas igrejas, pregar pelo Brasil. Nesse avivamento, Deus também tocou o pastor Valdinho, foi pastorear lá em Guaratuba, levou ele lá para o Paraná, 3 anos pastoreando lá. Querido, algo assim inimaginável, Deus fazendo, movendo as coisas. Eu quero dizer a vocês algo. Se eu só estou aqui é por causa dele. Eu não sou o pastor dessa igreja. O pastor dessa igreja tem um nome, chama-se Espírito Santo. É Ele o autor de todas as coisas aqui. É Ele que faz as coisas, é Ele que glorifica o nome de Jesus. É Ele que apresenta Jesus para mim, para você. E hoje Ele falou para mim: meu filho, fale do começo, porque hoje eu estou girando a chave na vida de muitas pessoas que estão aqui nesta noite, porque coisas novas vão começar na sua vida. Mas para começar algo novo, tem que encerrar coisas antigas. Há coisas que Deus quer encerrar na sua vida para começar coisas novas. E eu disse para Deus: Deus, eu não quero outra coisa, eu quero a Tua presença. E comecei, querido, a caminhar com Deus, e convidado para lugares, e o Senhor fazer milagres, o Senhor fazer curas, o Senhor ativar um dom profético em mim, na minha esposa. E o Senhor falou para mim, aquele texto de 1 Samuel, capítulo 13, verso 19. Ele diz que todas as palavras que saíram da boca de Samuel, nenhuma caiu por terra. O Espírito Santo falou comigo: essa palavra é para você. Eu lembro que em 2019, na direção do Espírito Santo, ia fazer um congresso de avivamento aqui. O Espírito Santo disse: não, vai ser uma conferência. Eu disse: o nome da conferência vai ser imersão no Espírito. Eu digo: está certo, Deus, imersão no Espírito. Senhor, quais são os dias? 6, 7 e 8 de setembro 2019. Eu digo: amém, vamos fazer. Reuni alguns pastores, algumas pessoas, e começamos a sonhar e a projetar e a organizar, e começamos a fazer o evento. Eu digo: Senhor, quem vai pregar? Ele disse: é você. Eu digo: pronto, Deus. E quem é o público-alvo? São pastores e líderes. Eu digo: está certo, pastores e líderes. Quantos são? 50 para 100, ele disse para mim: são 70. Eu digo: por que 70? É porque vai ter transferência de unção. E fizemos uma imersão aqui. E foi algo assim inimaginável.
Você não tem ideia do que Deus fez aqui nesses dias. Deus ativou o ministério, levantou pessoas. Porque eles vieram 70 pessoas para cá. Detalhe, Deus disse que viriam 70. Eu disse: Senhor, eu não vou escolher quem vai, tu e tu não vai. Então o Senhor traga as pessoas. E Ele trouxe os 70. Meu irmão, se inscreveram 70. Não foi 71 nem 69, foram os 70. Pra você ter ideia, não foi pessoas só de perto. Veio uma pastora da África do Sul, meu irmão. Atravessou o Atlântico para estar aqui. Veio gente de outros estados da federação para estar aqui. Mas estava aqui os 70 que Deus escolheu. No final, Deus me deu uma palavra para os 70 pessoas. Me deu uma palavra profética para os 70 pessoas que estavam aqui. E uma delas eu lembro foi pastor Ivan, da Sal e Luz. Na época eu dirigia Sal e Luz do Bancário. E Deus me deu para ele e disse assim: olha, meu irmão, daqui a 2 anos, prepara as malas, daqui a 2 anos Deus está mudando a tua vida e mudando o teu ministério. Está te levando para uma outra cidade, vai começar algo totalmente novo na tua vida. Anota o dia de hoje. Daqui a 2 anos, Deus vai fazer cumprir essa palavra na tua vida. Com 2 anos. Isso foi dia 8 de setembro de 2019. Dia 8 de setembro de 2021, eu estava numa aeronave, no avião da Latam, seguindo para Curitiba. 2 anos exatamente depois, com a sua família, para começar um novo tempo e um novo ministério. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. E é esse Espírito Santo que eu quero apresentar a você nesta noite. Esse é o qual Jesus disse: eu vou para o Pai e me enviarei Ele para estar com vocês. Esse Deus que muitas vezes é esquecido e não é lembrado, porque é a terceira pessoa da Trindade. Alguém acha que a terceira pessoa não é? Mas Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele está conosco, a mim e nós. É Ele que opera a conversão aí no seu coração. É Ele que arranca o coração de pedra, coloca de carne. É Ele que vem em você e sela você para a salvação. É Ele que empodera você para você cumprir todo o ministério que você tem. Esse Espírito Santo que está aqui hoje, que vai curar você, libertar você, ativar você, derramar dons em você. É Ele que prepara a igreja para viver coisas novas. É Ele que clama junto com a igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É Ele quem prepara a noiva para se encontrar com o seu noivo. Se alguém não sabe, um casamento em Israel era um casamento que era feito através de um contrato. Se Alex fosse escolher Carla para casar, Alex iria falar com o pai de Carla. E lá iria fazer um contrato. Na verdade, Valdinho, como amigo de Alex, iria lá para negociar esse contrato. E feito o contrato que Alex desejava contrair Carla como sua esposa, ele agora assinava um contrato. Esse contrato o pai da Carla ia colocar na sala da casa. E qualquer visitante que chegasse ali e olhar para aquele contrato ia saber: aqui tem uma noiva. Só que Alex agora, como contratou para casar com ela, Alex agora teria que sair e passar 1 ano trabalhando. Eu só poderia voltar a ver Carla no mínimo daqui a 1 ano. Porque ele ia trabalhar para poder construir e comprar a casa que eles iam morar. Também para trazer o dinheiro, para ter o dote, para poder pagar o pai dela. Como parte do acordo de casamento. E acontece que tudo isso, ele saía, passava no mínimo 1 ano, no máximo 2 anos. A partir desse tempo, estava Carla todos os dias pronta, preparada, arrumada, esperando o seu noivo chegar. Mas só que o seu noivo foi embora. E ele só voltaria daqui a 1 ano. Só que quem ia manter contato com ela era um amigo do noivo. Era ele que ia dizer para ela as qualidades dele. Como ele era trabalhador, como ele é honesto, como ele é uma pessoa abençoadora, como ele tem um coração generoso. Como todas as qualidades dele, era o amigo do noivo que ia passar para ela. Dizer como ele é essa pessoa tão especial. E ela ia se apaixonar por ele através da informação que recebia desse amigo. Até o dia em que ele chegasse. Ia chegar com dote, ia marcar a data do casamento. A noiva é a igreja. O noivo é Jesus. O amigo do noivo chama-se Espírito Santo.
É Ele que fala das qualidades dEle, é Ele que apresenta Ele a você, é Ele que diz como Ele é maravilhoso, formoso, como Ele é extraordinário, como Ele é nosso Salvador, é o nosso Senhor, é aquele que morreu por nós, que ressuscitou e que está preparando um lugar tremendo para vir nos buscar. É Ele que foi preparar lugar para mim e para você. Esse amigo do noivo que está aqui nesta noite, chama-se Espírito Santo e quer fazer coisas novas na sua vida, quer preparar você para viver coisas novas, um tempo novo de Deus para você. Esse Deus Todo-Poderoso, querido, que é pastor dessa igreja, a qual chegou aqui e começou a fazer uma obra nesse lugar. Quando chegou o tempo, no meio da pandemia, Deus começou a falar comigo e dizer assim: vou fazer algo novo. Eu dizia: Deus, não estou entendendo. Eu, como pastor auxiliar lá em Intermares, muito bem, obrigado, pastor dos jovens. De repente, no meio da pandemia, começa Deus a levantar um povo para começar a vir para cá. Aí chegou Leléu e Belinha. Dizendo: pastorzão, Deus mandou a gente caminhar com o senhor. Eu digo: você é doido, meu filho, mais doido que eu. Ele era pastor de jovens numa determinada igreja lá, abençoado e tal. Meu filho, não tenho nada para te oferecer, como é que você vai caminhar comigo? Ele disse: pastor, o Espírito de Deus mandou eu caminhar com o senhor. Eu dizia: está certo, meu filho, se Deus mandou, quem sou eu, né? Hoje eu estou contando um pouco dessa história para que você entenda. E eles chegaram, depois foi chegando mais outros, e cada culto ia chegando mais gente. Em pouco tempo já não cabia mais ali. E detalhe, nossos cultos aqui no meio da pandemia, ninguém usava máscara. Chegava assim, quem chegava com máscara ficava encabulado, chegava com Covid, saia daqui curado. Era um negócio assim muito assustador que Deus estava fazendo aqui. E acontece que já não cabia mais para lá, viemos para cá. E essa aqui encheu, e era só essa metade aqui. E Deus foi trazendo as pessoas, e aí veio o Flávio para cá conosco, o Alex, de família, viemos aqui adorar o Senhor e a louvar a Deus. E de repente, Deus começou a trazer um povo, e começou a encher esse lugar. Atrair pastores, líderes, para caminhar conosco, que eles começaram a viver e a experimentar, e olhar: esse pastor, a gente quer viver isso que o senhor está vivendo. E quer experimentar esse mover de Deus que o Senhor vive. E eles viram milagres acontecer aqui, curas acontecer aqui, coisas extraordinárias Deus fazendo aqui. E disseram: não, nós queremos viver isso. E antes de Leléu vir para cá, né, teve um evento aqui da igreja que ele fazia parte. E Léo, né, Léo de Talita, foi curado, tinha rompido os ligamentos do joelho, né, e menisco tudo arrebentado, ia fazer cirurgia. E naquele dia nós ministramos, o Espírito Santo foi lá, tocou nele, curou. E Léo dava pulo de tudo que é tamanho. Ele dizia: estou curado, estou curado, estou curado. E foi uma festa aqui, aquilo que Deus fez. E nesse caminhar, querido, Deus tem curado câncer, tem curado pessoas, tem levantado vidas aqui. Mas isso não é uma obra minha, mas é do Espírito Santo de Deus, por quem eu sou apaixonado. Eu quero ensinar isso para você. Ele é mais real do que a pessoa que está ao seu lado. Ele é presente todos os dias. Eu tenho algumas perguntas para você. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é Deus. Em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira mentiram na oferta que foram entregar aos pés dos apóstolos, e Pedro vai dizer para Ananias, vai dizer: por que você mentiu ao Espírito Santo? Por que você mentiu a Deus? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Diga: o Espírito Santo, ele é Deus. Então por que você não o adora? Se ele é Deus, por que você não o adora? O Espírito Santo, apesar de ser simbolizado como água, como fogo, como vento, ele não é água, nem fogo, nem vento. São símbolos. Ele é uma pessoa. Diga: pessoa. Diga de novo: pessoa. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Só quem pode se entristecer é uma pessoa. Coisa não se entristece. Então ele tem sentimentos. Se tem sentimentos, é uma pessoa. A Bíblia diz que ele, em 1 Coríntios capítulo 12, que ele distribui os dons como ele quer. Então, se ele distribui os dons como ele quer, é porque ele é uma pessoa. Só uma pessoa tem vontade. Ele distribui os dons como ele quer.
Ele tem vontade. Ele é Deus, Ele é uma pessoa. E Ele é todo poderoso. Apesar de que Jesus ter dito que Ele é sensível. Que alguém que pecar e blasfemar quando o Pai tem perdão, quando o Filho tem perdão, mas quando o Espírito Santo não tem perdão. Mas Ele é Deus todo poderoso. Fica de pé nesse momento. Jesus, ele falou nesse texto, dizendo, olha, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Nós, seres humanos, sermos acostumados a querer analisar as coisas de forma prática e racional. Jesus estava indo aos céus, estava falando sobre a presença do Espírito Santo, que ele viria. Mas os homens começam a perguntar, olha, mas Senhor, mas quando é que você vai restaurar o templo de Israel? Quando você vai restaurar o reino de Israel? Quando você vai restaurar a nação de Israel? Eles queriam saber sobre as coisas de forma humana. Jesus vai responder para eles, olha, não compete a vocês entender os tempos e as estações, mas receberão poder quando vir sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Por que é necessário contar essa história para vocês? Para que vocês conheçam a origem dessa igreja. Que é uma igreja que nasceu não pela vontade do homem, não pela vontade humana, não por um planejamento meu, não foi algo que eu botei na cabeça, mas foi o Espírito Santo que habita aqui, que habita no meio de mim, no seu meio, que habita no nosso meio. Foi Ele que levantou essa igreja para hoje. Temos uma vida sendo alcançada, as pessoas sendo tomadas, tocadas, e vamos transformar essa cidade para a glória de Deus. Amém? Não fui eu que escolhi isso, foi Ele que escolheu essa obra e assim está realizando. Quero que você entenda muito bem isso. Você sabe que se Deus trouxe você aqui, você faz parte de um projeto divino. Um projeto que Deus separou, Deus escolheu, Deus assinalou, Deus registrou, Deus escolheu você, trouxe você para através da sua vida fazer coisas novas. E muitas vidas sendo tocadas, abençoadas. Deus trouxe você aqui para lhe curar aqui, lhe transformar aqui, lhe salvar aqui, lhe dar vida abundante aqui, lhe capacitar aqui, lhe encher aqui. Você faz parte de um projeto de Deus. Amém? Fecha teus olhos. Se você nunca orou dessa maneira, gostaria que você pedisse agora que o Espírito Santo tocasse a sua vida, que o poder dele tocasse você. Porque a Bíblia fala claramente, desde o Antigo Testamento ele é citado nas Escrituras. Em Isaías, na live passada nós citamos o texto, da qual Isaías, ele vai dizer que sobre um cenário de caos, de palácios abandonados, desertos, que se transformaram, locais que antes era de glória, agora é local de servia de pasto para animais selvagens. Mas diz o texto, até que o Espírito seja derramado sobre vós, e aí o deserto será transformado num pomar. Então, queridos, a Ele quando vem, Ele transforma os desertos da sua vida em